Nós receberíamos hoje dois prefeitos de cidades importantes da Grande São Paulo, porque o Manhã Bandeirantes tem uma grande preocupação, um grande envolvimento com as questões que envolvem a região metropolitana. E nós estamos recebendo, para começar, o prefeito de Santo André, Gilvan Júnior, que está aqui nos nossos estúdios. Prefeito, bom dia, tudo bem? Muito bom dia, Sabino. Muito bom dia, Vitor e todos Bom os dia. ouvintes. É sempre um prazer falar com vocês. Estar aqui nos estúdios da Rádio Bandeirantes, trazer informações da cidade e responder aí, né, a pergunta do morador e da moradora de Santo André. A gente recebeu aqui o prefeito de São Caetano, recebemos o prefeito de São Bernardo, agora completamos o ABC aí com o prefeito de Santo André. Prefeito, o senhor já está aí no comando da cidade há cerca de 40 dias. Já deu para identificar qual é o grande problema que a cidade ainda precisa enfrentar? Nesses 40 dias, né, muito bacana, uma equipe muito engajada, já fizemos muitas entregas, já iniciamos o ano entregando a praça esportiva, no dia 7 entregamos um equipamento com quimioterapia, primeiro equipamento de quimioterapia do município, então já iniciamos o ano com muitas entregas da cidade. Claro que como todas as cidades grandes como Santo André, tem enormes desafios, né? Em Santo André a gente tem um problema de precatórios, que ainda é da década de 90 que se arrastou, dívidas que contraíram lá atrás, mas com a gestão eficiente, né, com muito compromisso com o dinheiro público, a gente está conseguindo equalizar esses problemas e ainda entregar para o cidadão de Santo André serviços, obras, projetos. Então a gente já iniciou com um ritmo acelerado lá em Santo André, entregando bastante coisa. Quanto tem de valor de precatório? Há 8 anos atrás, para ter um exemplo, Sabino, quando o prefeito Paulo Serra iniciou a gestão, tinha 5 bilhões, né? Hoje a gente tem 1,6 bilhões de precatório. E nossa receita corrente líquida é um pouco mais de 3 bi. Então, quer dizer, é quase 50% aí do que a cidade arrecada no ano. Então, é um desafio grande, mas que a gente está equalizando, né, essa questão para também conseguir ter a capacidade de investimento e investir em políticas públicas que se melhoram a vida do cidadão. Para melhorar a vida do cidadão, a gente sofre muito com isso aqui na capital paulista e alguns ouvintes estão perguntando sobre trânsito e o que pode ser feito, né? Muitos falando sobre a Avenida Perimetral, especificamente, principal da cidade de Santo André, e que os semáforos, segundo os ouvintes, não estão fazendo muito sentido. Você sai de um, já cai em outro, e são os semáforos que acabam aumentando o trânsito. O senhor planeja rever a engenharia de tráfego na perimetral para tentar melhorar o tráfego ali? Eu vou dizer para o senhor, viu? Aqui em São Paulo, engenharia de tráfego é um problemaço, viu? É um desafio, né? Mobilidade urbana. Mas em Santo André, a Avenida Perimetral, e hoje a gente, né, teve o volta às aulas, né? Então, claro que o motorista ainda não estava adaptado com esse retorno às aulas. Então, a gente tem operações, né? Nossos guardas de trânsito, a gente tem uma central, que no nosso COI, que é o nosso Centro de Operações Integrada, que a gente consegue abrir semáforo diretamente da central, olhando nas câmeras. Então, a gente hoje já tem uma tecnologia que atende. Claro que a demanda é grande, mas a gente foi aprovada no PAC o ano passado e agora faltam alguns ajustes de área só. A gente vai ter uma grande intervenção na Avenida Santos Dumont, que integra com a Avenida Perimetral, de mobilidade urbana, com um novo corredor de ônibus, né, um novo trecho de avenida. Então, claro, além de todas as tecnologias que a gente está colocando, CT na rua, a gente também tem essa obra que vai melhorar muito ali o entorno e todo esse corredor que sai da divisa de Mauá e vai até o Paço Municipal. Agora, existe algum plano ou o senhor pretende estudar, por exemplo, a redução dos semáforos na avenida ou redesenhar os semáforos ali? Já é um pacote que faz parte desse plano, né, de rever esse viário, mas também os semáforos são muito por conta dos cruzamentos, né? Então, a gente não gosta muito de semáforo, mas se deixa sem, imagina numa avenida que ela ultrapassa para outra faixa de rolagem e deixar sem semáforo, é inviável, né? Mas claro que a gente tem esse grande programa que a gente está fazendo, uma grande obra, 40 milhões de investimento, novo corredor de ônibus e toda uma remodelagem desse corredor importante de Santo André, porque a gente faz ligação com outras cidades. Então, o munícipe passa muitas vezes de São Caetano para chegar até Mauá, tem que passar
por esse corredor e a gente vai com certeza aí fazer mais uma grande obra aí para aliviar o trânsito dessa região. Semáforos inteligentes pode ser uma solução, prefeito? A gente já tem, né? Como disse, no COI, que a gente tem nosso Centro de Operações Integrado, e lá fica a nossa SA Trans, todo o departamento de trânsito. Por exemplo, Sabino, eu consigo abrir e fechar um semáforo diretamente do COI. Então, se tem qualquer tipo de intervenção ali na rua, a gente consegue abrir ou fechar um semáforo diretamente do COI. Mas, claro, um dia como hoje, né, volta às aulas, as pessoas acabam não estando acostumadas ainda. É uma readaptação aí do trânsito, mas a gente tem certeza que com as equipes na rua aí acaba tirando esse impacto. E tem previsão para intervenções em outras importantes avenidas? Por exemplo, tem um ouvinte aqui falando sobre a Avenida José Antônio de Almeida Amazonas. Segundo ele, em um sentido, já foi feita uma reforma, recapeamento, está muito melhor do que o outro. O outro, segundo ele, aqui todo remendado, esburacado, está muito feio, só um dos lados da avenida. O senhor planeja esse tipo de intervenção de infraestrutura em outros cantos da cidade? Com certeza, Vitor. Os ouvintes aqui muito bem antenados. A Rua José Amazonas é a rua que liga até o Paço Municipal. Foi feita a revitalização de um lado mesmo, e do outro lado passa um córrego embaixo. Então tem um assoreamento. A gente está fazendo o estudo para a obra primeiro, para resolver esse córrego que passa embaixo, e aí já tem um projeto aprovado com o governo do estado, um convênio, 5 milhões. A gente deve começar aí até o meio do ano toda a revitalização da José Amazonas no outro sentido, e com uma novidade. A gente colocou no governo federal um projeto e a gente vai fazer a faixa azul de motos. Então, até o meio do ano... vai fazer, como São Paulo. Isso, a gente já tem num corredor lá na Prestes Maia, e o segundo corredor a receber... Já tem. Já tem. Foi a primeira cidade fora da capital a ter faixa azul. A gente zerou os índices de acidentes naquela avenida. E aí, nesse corredor que a gente tem da José Amazonas, de revitalizar o outro sentido, né, que ainda falta, a gente vai fazer essa obra do córrego, depois a gente vai fazer o recapeamento e revitalização da avenida, e com isso a gente já implanta na sinalização de trânsito a faixa azul para motos. Então, nos dois sentidos da avenida? Nos dois sentidos, né? Tem que aprovar isso no Senatran, isso já está quase finalizando para aprovar. É o tempo da gente revitalizar e entregar o novo corredor. Então, sim, a gente vai revitalizar esse outro lado da avenida e ainda entregar uma faixa azul para motos na José Amazonas. O senhor falou de dinheiro do governo do estado. Como é que está a relação com o governo do estado? A relação é muito boa. Inclusive, saindo daqui, vou até o Palácio dos Bandeirantes novamente. Tem uma reunião lá com a secretária Natália, secretária de Estado, né, de Meio Ambiente, Infraestrutura. E o governador Tarcísio tem colocado, né, o governo do estado à disposição. A gente está discutindo alguns projetos, recursos para a cidade, mas a relação é boa e nós temos pleiteado aí recursos para a saúde, para a mobilidade, para a infraestrutura, para melhorar a vida das pessoas na cidade. E qual é o assunto da reunião de hoje com a secretária, que é uma das braço direito, diríamos assim, do governador? Ela faz tudo, né? Hoje a gente tem uma reunião lá com o governo do estado, com os prefeitos da região do Grande ABC, para tratar de microdrenagem, né? E também, com as últimas chuvas, algumas encostas, algumas obras emergenciais que precisam ser feitas no município. Então, já protocolei no governo do estado o que a gente precisava fazer, e hoje a gente vai despachar pessoalmente para tentar liberar esses recursos para fazer obras tanto de microdrenagem como também obras de encostas, obras para melhorar aí a infraestrutura da cidade. Enchente é um problema da cidade? A gente tem, né, casos específicos, mas tem um programa que a gente fez, chama Sanear Santo André. Né? Ainda quando fui superintendente de Semasa, entregou lá o Complexo Caçaquera, depois agora abrimos uma faixa da Maurício de Medeiros, que é uma avenida na cidade. Com isso foi construído algumas piscininhas ali onde tinha problemas, que é Vila Pires, Vila América, né? Vila Homero Tom. Então, assim, reduziu muito. A última chuva, por exemplo, a gente não teve nenhum grande problema no município e choveu mais de 200 milímetros. Claro, né? As chuvas vêm cada vez mais forte num período mais curto, e a gente tem que se atentar às mudanças climáticas, mas a cidade tem sido muito resiliente. E a gente quer continuar essa resiliência como? Entregando obra, fazendo mais projetos de microdrenagem, né? Reforçando as encostas para que não tenha deslizamentos de terra. Então, apesar das últimas chuvas, a gente teve um ambiente tranquilo,
a gente não pode, né, tirar o nosso sinal de alerta. Então a gente está sempre com esse alerta ligado, Defesa Civil, todas as equipes. Agora o que Santo André a gente tem, Sabina, é uma resposta muito rápida. Então, com o nosso centro de operações integradas, a gente tem fluviômetros em toda a cidade. Então a gente sabe qual local da cidade que chove mais. E aí as equipes já ficam prontas nesse local para, se caso aconteça qualquer coisa, fazer limpeza, né? A resposta da cidade tem sido rápida. Então, isso que é importante. Na semana passada a gente conversou aqui com a secretária Natália Rezende e ela trouxe essa preocupação do governo do estado com regiões específicas, porque, por exemplo, só 130 dos 645 municípios do estado de São Paulo contam com um plano de drenagem. O senhor acredita que Santo André vai ter que investir muito para realizar essas intervenções para a microdrenagem que o governo do estado está pedindo? Ou, por exemplo, já existe um plano de drenagem e isso já anda bem na cidade? Isso já anda bem, né? A gente tinha um plano de drenagem. Com esse programa Sanear Santo André foi feita todas as obras, todos os investimentos que precisava. E aí esse ano, Vitor, a gente licitou um novo plano. Então conseguiu aprovar no FEIDRO 2 milhões para fazer um novo plano de drenagem. Então aquele plano que tinha no passado, Santo André executou essas obras e a gente por isso que hoje tem uma resiliência maior. Mas agora a gente também conseguiu aprovar na FEIDRO 2 milhões de reais, o projeto está em licitação, então a gente está fazendo um novo plano, já pensando nas mudanças climáticas e esses eventos que acabam acontecendo de uma chuva muito forte num período de tempo pequeno. Então a gente está fazendo um plano já para o futuro aí, já pensando nesses eventos climáticos com as mudanças climáticas. Criei também a Secretaria do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Então hoje o SEMASA, que é o nosso órgão ambiental, junto com a Defesa Civil, junto com diversos outros órgãos, em um só lugar. Então quando a gente pensa em política pública, né, de mudanças climáticas, quando for construir uma escola, tem que pensar como é que a gente está preparado essa escola se tiver um evento climático. Quando construir um OBS, quando tiver qualquer tipo de intervenção na cidade, a gente sempre olha com base nas mudanças climáticas e o que vem para o futuro. Eu queria mudar um pouquinho de assunto e um passarinho me contou que o senhor vai ter lá uma ponte estaiada. Opa, a gente tem aí, tem projeto, né? Tem um dos nossos viadutos precisa de manutenção, então a gente tem esse monitoramento de todos. E aí os engenheiros estão fazendo essas avaliações, possivelmente um deles, né, essa estrutura para conseguir segurar, por que é feita a ponte estaiada, né? Que é para dividir a carga. Então, um deles possivelmente, Sabino está muito bem informado aqui, esse spoiler aqui, a gente pode sim ter um viaduto estaiado em Santo André, e aí já estamos em projeto, né, para fazer o reforço estrutural desse viaduto, possivelmente ali perto da CISA, da Associação Comercial, e próximo à prefeitura a gente tem assim um viaduto estaiado. Opa, eu digo porque em São Paulo virou um ponto de referência cartão da cidade. Postal, cartão né? postal, né? Então, Santo André provavelmente também vai acontecer isso. Prefeito, muitos ouvintes, pelo menos 3 aqui, já mandaram mensagem perguntando sobre a chamada para vagas dos concursos públicos municipais. Uma ouvinte diz que passou há mais de um ano para uma vaga de assistente social e até agora não foi chamada e há uma carência em relação a isso, um problema da antiga gestão e que agora está nas mãos do senhor. E um outro ouvinte que se especificou aqui vaga para auditor. Segundo ele, também já passou há bastante tempo em 4º lugar no concurso, existem 11 vagas abertas e até agora nada. Há um problema mesmo na chamada dos concursos municipais? Vitor, o que a gente tem feito, né? Primeiro, homologar o concurso, isso a gente vai homologar. E com a nossa reforma administrativa, que foi feita, né, em 1º de janeiro, agora os secretários estão olhando cada secretaria, aquilo que eles precisam em cada secretaria. Então está sendo feito esse levantamento e assim que feito a gente já tem orçamento e vamos chamar aí mais servidores para o concurso público. Isso é um compromisso nosso e com certeza vamos chamar. Então, aqueles que passarem concurso, vai ser homologado esse concurso e cada secretaria vai verificar ali o que precisa de servidores para aumentar. Tem orçamento para chamar. E aí, a partir agora do meio do ano, a gente começa a chamar esses servidores. Bom, eu imagino que a Folha ocupe
uma parte importante do orçamento de Santo André, mas quanto o senhor tem liberado para investimento esse ano e quais são as prioridades em termos de investimento? A gente tem um grande pacote de investimento, né? Então, praticamente aí 5% da receita corrente líquida fica para investimento, porque é como o Sabino falou, temos a folha, quase 30%, gasto obrigatório em saúde, em educação. Precatório. Precatório, 5%, né? Só esse ano são 180 milhões de precatório, mas a gente tem muitas obras, muitas entregas, né? Então temos unidades de saúde para entregar, temos hospital para entregar esse ano, que é o Hospital da Vila Luzita. A gente tem também mais UBSs. Hoje inaugurei uma escola municipal. Primeiro dia de aula já entregamos a escola com uniforme, material escolar. Né? Temos campos de futebol lá, porque essas quadras esportivas, esses escola parque, né? É muito interessante saber, né? Porque além da entrega de um campo, a gente leva projeto social para as crianças em diversos bairros. Então, tem um grande pacote aí de obras. Tem esse projeto da nova Avenida Perimetral, 800 novas unidades habitacionais. Em todas as áreas a gente tem entrega, tem projeto. Vamos começar um novo parque em Santo André. As pessoas gostam muito de usar os parques. Então tem lá o Parque Central, a gente tem o Parque Celso Daniel e a gente vai criar o Parque Gerace. O Parque Gerace não tem parque. Então hoje tem, além de um campo de futebol, a gente vai fazer um novo parque no município, assim como foi os moldes do Parque Guaraciaba, que era conhecido como Tancão da Morte, que hoje é um dos parques mais bonitos de Santo André. A gente vai criar um novo parque também. Então, apesar de ser primeiro ano, muito ajuste, a gente tem muita coisa boa, muita entrega aí para o município de Santo André. O senhor falou sobre entrega, uma ouvinte aqui está dizendo que é mãe de um aluno que utiliza a creche de Paranapiacaba, no município de Santo André. Está perguntando qual que é o cronograma do senhor para a entrega de novas creches no município. A gente tem obra, né? No total de creches, não falta vaga. A gente tem 700 vagas sobrando na rede. Só que acontece, em alguns pontos específicos, a demanda é maior. E aí, por isso, a gente está criando novas creches, como a creche da Vila Guarani, que a gente entrega agora no meio do ano. Mais de 300 crianças vão ser atendidas. Além disso, no meu plano de governo, a gente vai implantar a creche em tempo integral em toda a rede, até o final do mandato. Então, pouco a pouco, a gente vai ampliando essa creche em tempo integral até o final do mandato, mas esse ano tem mais uma creche, a Vila Guarani, que a gente entrega para atender mais de 300 crianças. E essa é perto de Paranapiacaba? Em Paranapiacaba a gente tem creche e a gente não tem problema de demanda. Então precisa entender com essa ouvinte, realmente depois manda mensagem para a gente aí, se tem alguma dificuldade, algum problema, para a gente ver diretamente com a creche. O que o senhor está dizendo, então, é que em gestões passadas houve um erro ou um equívoco no planejamento da construção de creches, porque hoje, apesar de sobrar vaga, falta em alguns cantos da cidade, o que vai sobrar mais vaga ainda, porque vai precisar construir novas creches. A gestão, Vitor, de uma cidade é muito dinâmica, né? Sim. Então, muitas vezes cresce o número de crianças em uma localidade, em outro. De verdade, é muito difícil, né, culpar um prefeito e falar, olha, faltou vaga naquela região. Então, normalmente se constrói uma creche. Assim como é ali na creche da Vila Guarani, foram construídas mais 2 creches, tem outra creche sendo construída agora, mas chega muitos empreendimentos habitacionais no local, por exemplo. Então, ali deve ser construída uma creche. Então, o plano diretor deve ser muito bem elaborado, né? Onde tem adensamento, a gente deixar previsto a construção de novas unidades de saúde, novas creches. Então, uma cidade como Santo André, que tem uma vida dinâmica, a gestão também precisa ser dinâmica. Aí a gente precisa fazer ajustes para atender a população ali onde ela precisa. O senhor tem morador em situação de rua lá em Santo André? A gente tem, inclusive antes de vir para cá, tive uma reunião com toda a nossa equipe, né? A gente tem mapeado alguns pontos da cidade. Aproximadamente quanto? 600 moradores de ruas a gente tem. E aí a gente está fazendo uma grande força-tarefa, né? Junto com segurança pública, assistência social, o pessoal também do Semasa, que é da nossa limpeza urbana. Um grande time a gente tem juntado aí para conseguir. Vaga a gente tem, projeto a gente tem, as pessoas precisam se conscientizar para querer buscar apoio, né? A prefeitura estende a mão.
essas pessoas precisam receber esse apoio. Então a gente tem vaga, tem projeto, e o que a gente tem feito é ampliar essa abordagem. E aí tem pontos específicos da cidade, Sabino, e aqui a gente não precisa esconder de ninguém, porque o morador ou moradora de Santo André sabe, por exemplo, Rua Lauro Gomes, Rua Panamá, Rua Prestes Maia, ali a praça na Avenida Carijós, que são pontos fixos. A gente hoje em reunião montamos uma nova estratégia de abordagem social, oferecer abrigo, mas também a gente vai apertar. Aqueles que não querem ir, não dá para ficar sujando a cidade, não dá para ficar bagunçando a cidade. Isso a gente não vai tolerar. Vai apertar como? A gente, com abordagem social, né, com fazendo a limpeza, não vai deixar criar barraco na cidade, porque se eu tenho vaga para dar abrigo, não pode deixar criar uma estrutura provisória para ficar lá. A gente vai apertar e vai falar, olha, eu tenho abrigo, tem política pública, tem recurso, não vai quem não quer. Então quem não quer, não dá para aceitar esse criar barraco novo lá, a Guarda Civil não vai deixar. Não vai deixar. Agora, os ouvintes não deixam passar nada, viu, prefeito? O senhor falou sobre a Avenida Lauro Gomes e o Fábio de Santo André está dizendo aqui qual é o projeto para a Avenida Lauro Gomes e as margens do Córrego dos Meninos. Segundo ele, o local virou um lixo a céu aberto e uma cracolândia linear. Até as simpáticas capivaras que apareciam no local fugiram da região. Existe algum projeto para isso, prefeito? Ô, Vitor, como eu falei, né, o munícipe de Santo André sabe e é o que a gente tem falado. Então a gente vai realmente atuar de forma integrada. Agora, as capivaras, aí eu preciso só fazer uma correção, coitada das capivaras. As capivaras iam para a rua e o que a gente fez? Aí foi um projeto, uma política pública. A gente conseguiu adequar o espaço para que elas não fossem para a avenida. Então elas continuam lá no córrego, continua tudo tranquilo. O ouvinte gostava, achava simpático. Mas era perigoso para as capivaras sair para a avenida. Então, as capivaras não é culpa deles. Mas em referente aos moradores de rua, a gente está colocando um grande pacote, né, com todas as equipes, segurança pública, assistência social, todas as nossas equipes de limpeza urbana, porque a gente tem projeto, tem recurso, né, tem vaga nos abrigos. Então, assim, quem quiser política pública, quem quiser abrigo, quem quiser emprego, a gente tem programa de emprego para essas pessoas em situação de rua, então a gente vai oferecer. Aqueles que não querem, né, a gente não pode obrigar, mas também não vai ficar fazendo zona na rua. Isso a prefeitura vai ficar em cima e vai apertar o cerco. Agora, a gente tem muita pergunta aí, né, Lupato? Não, é só ainda nesse assunto, né? Os ouvintes estão mandando aqui. O senhor falou bastante sobre os moradores em situação de rua. E os usuários de droga que estão ali? Porque um outro ouvinte fala em Cracolândia, próxima à rua Carijós. Esse ouvinte falou que perto ali da Avenida Lauro Gomes existe essa Cracolândia, uma concentração muito grande de usuários de droga. Tem mesmo? Como que o senhor pretende combater? A questão do usuário de droga, a gente tem apoio da Secretaria de Saúde, tem programa, tem projeto, tem consultório de rua, mas no Brasil hoje ninguém pode ser internado compulsoriamente, então ele precisa querer. E aí é um grande desafio, né, Sabino? Porque, Sabino, porque a gente tem programa, tem projeto, mas se a pessoa não quer entrar, não quer apertar na mão que a prefeitura está estendendo, a gente tem uma grande dificuldade porque não dá para fazer internação compulsória. Mas o que a gente pode fazer é isso. O senhor é a favor da internação compulsória, desde que ele tenha, né? É um desafio muito grande. Mas se não tem ali uma questão do usuário de droga, que ele está ali numa situação de vulnerabilidade, que ele usa tanta droga que ele não consegue mais responder por si, o Estado deve atuar sim, né, para que melhore a vida daquela pessoa. Então, que condições às vezes ele tem de uma opinião ali afundado nas drogas, de que se ele vai ou não, ele tomar uma decisão, se ele vai deixar de usar a droga que ele está viciado ou não, né? Então, nesses casos extremos, acho que o Estado deveria atuar sim, mas a gente não tem legislação para isso. Nós estamos conversando aqui com o prefeito de Santo André, Gilvan Júnior, falando das questões que o prefeito encontrou e que vai enfrentar, o prefeito que está há 40 dias lá, mas nós prometemos hoje também que receberíamos o prefeito de Guarulhos, que é a maior cidade do estado de São Paulo depois da capital, o Lucas Sanches. O prefeito Lucas Sanches de Guarulhos está na sua escuta, viu, o prefeito Gilvan de Santo André? Só pode dar um alô para ele. O grande prefeito Lucas aí tem feito um bom trabalho, tem acompanhado aí. Um grande desafio também, cidade de Guarulhos. Um grande abraço, viu, Lucas? A gente em Santo André também sabe que está torcendo por você e está sempre à disposição lá.
Vamos ver, cadê o prefeito Lucas Sanches, prefeito de Guarulhos. A gente queria fazer esse bate-bola aqui, né? Entre os dois prefeitos. Vamos ver se a gente Está consegue. escutando um som ambiente aqui, né? Que parece ser o do prefeito. Ele tá lá. Acho que a gente tá com um probleminha no áudio aqui do prefeito, Sabino. Perfeito. A gente queria botar os dois para conversar. Não deu. Mas a gente fica para a próxima para vocês trocarem uma ideia aí. Um prefeito que é do PSDB, o outro prefeito que é do PL. Seria interessante eles trocarem uma ideia aqui, até porque são duas cidades com problemas graves para serem enfrentados. Prefeito Lucas Sanches, o senhor está me ouvindo? Não, daqui a pouquinho, prefeito Lucas Sanches. Estou ouvindo bem. Bom dia, Sabino. Agora sim. Bom dia, Vitor. Bom dia especial também para o Gilvan, nosso prefeito de Santo André. Todos da Rádio Bandeirantes. Estão me ouvindo bem? Quer fazer uma saudação, prefeito Gilvan? Ô, prefeito, eu acho que você ouviu aí, mas um grande abraço aí, boa sorte. Tenho acompanhado seu trabalho aí, sei do grande desafio na cidade de Guarulhos, mas a gente está torcendo muito bem, né? As cidades da região metropolitana, se uma vai bem, a outra vai bem também. A gente torce muito para sua gestão aí em Guarulhos. A gente está com dificuldade de conversa com o prefeito Lucas Sanches, mas a gente volta daqui a pouco com o prefeito Lucas Sanches. Enquanto isso, a gente agradece a presença aqui do prefeito Gilvan Júnior, prefeito de Santo André, que participou conosco do Manhã Bandeirantes falando da cidade. Muito obrigado, viu, prefeito? Obrigado. Muito obrigado, Vitor. Obrigado, Sabino. Obrigado a todos que nos acompanham. Um grande abraço. Abraço. Agora 11h40.